Olá, meus queridos, amados irmãos e amigos. Hoje, terça-feira, dia 30 de dezembro de 2025. Vim gravar esse vídeo aqui com vocês, pois estava fazendo a minha devocional e Deus falou muito no meu coração no dia de hoje e eu queria compartilhar com você uma mensagem muito importante. Uma mensagem que talvez venha fazer diferença no teu Réveillon agora e no próximo ano, né? E Deus falou comigo sobre consagração. E eu queria perguntar para você aonde você vai passar o seu Réveillon. O que você vai fazer no dia 31 na sua vida? Você vai estar num show, você vai estar num resort, você vai estar dormindo sem fazer nada. O que você vai fazer? Ou você tirou esse dia para se consagrar a Deus, para se consagrar a sua vida, a sua família, para apresentar o ano de 2026 e profetizar sobre esse ano coisas novas, coisas boas. O que você vai fazer no dia 31? O que você vai fazer no dia 31 pode falar muito do seu ano novo, pode determinar coisas sobre o seu ano novo. E eu quero te levar a esse entendimento nessa mensagem, que você preste atenção e que você entenda o que é consagração. Consagração são atitudes e ações que nós tomamos nesse mundo físico, nesse mundo material, que trazem impacto sobre o mundo espiritual, que chama a realidade o mundo espiritual. Consagração, através de uma consagração, você gera coisas no mundo espiritual para trazer a realidade desse mundo material. Então veja que existe um caminho de ida do nosso mundo material para o mundo espiritual, que é a sua consagração, a sua ação, a sua atitude, que gera um mover no mundo espiritual e traz desse mundo espiritual um resultado de volta para o teu mundo natural, para o mundo que nós vivemos. Então você se consagrar significa você ter uma atitude profética, uma atitude de fé, para que algo seja realizado, gerado no mundo espiritual e te traga um resultado nesse mundo material. Então, quando eu me consagro, isso não significa que eu sinto uma emoção, isso não significa que eu tenho que ter um sentimento, uma emoção para eu poder fazer a consagração. Veja bem, Abraão se consagrou a Deus e levou o seu filho para ser sacrificado numa atitude de consagração. Com certeza Abraão não acordou com muita vontade de matar o filho dele. Ele não foi movido por um sentimento, ele foi movido por uma ação de fé. Ele foi movido por uma atitude, porque o racional dele foi alcançado por uma mensagem divina, pela palavra de Deus, e ele teve a convicção que Deus falou com ele, e ele tomou uma atitude, uma consagração, uma atitude de fé, que depois gerou sobre ele eterno peso de glória. Através dessa atitude, toda uma nação foi alcançada, todo um povo foi alcançado. O povo de Israel foi gerado a partir do seu patriarca Abraão. Então veja que uma atitude de fé, uma consagração, não depende de uma emoção, não depende de um sentimento. Você primeiro vai e realiza, e depois talvez o sentimento lhe acompanhe, talvez o sentimento chegue. Então, você tomar uma atitude sobre o seu dia 31, você não precisa de uma emoção, você não precisa de um sentimento. Eu quero alcançar a sua mente, a sua ração, para você tomar uma decisão racional e profetizar sobre o seu ano de 2026. Então aqui a palavra de Deus fala no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a fé é você ter uma convicção que lhe gera uma ação, que lhe move. Isso não depende de um sentimento. Isso depende de você ser alcançado e iluminado na sua mente pela palavra de Deus. E aí você se move em fé. Em Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Em quem creu,
o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem. Então nós servimos a um Deus que dá vida aos mortos e que chama à existência coisas que não existem. Então, quando nós tomamos uma atitude de fé, de nos consagrarmos, o nosso Deus, ele pode chamar à existência coisas que ainda não existem em nós, coisas que ainda não existem na nossa vida. Se você tem um pedido de oração, se você tem um propósito diante de Deus, e esse propósito se alinha com os propósitos do reino de Deus, consagre a sua vida e você vai chamar à existência aquilo que ainda não existe. Coloque diante de Deus a sua família, o seu casamento, os seus filhos, as suas fontes de renda. Se você é empresário, os seus negócios. Se você é funcionário, o seu emprego, a empresa que você está servindo, porque ela foi porta de Deus aberta na sua vida para lhe sustentar, para sustentar a sua casa. Então abençoe o seu emprego, abençoe o seu empregador, abençoe a sua empresa. Chame à existência as coisas que ainda não existem. E aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13 até o versículo 18, diz assim, deixa eu ler aqui com você. 2 Coríntios 4, do versículo 13 ao 18. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, nós precisamos fazer uma decisão nas nossas vidas, se queremos semear em algo que é eterno, ou se queremos estar apresentando diante de Deus pedidos de coisas que são transitórias. Aqui o apóstolo Paulo diz que ele creu, por isso ele falou. Então nós falamos o que nós cremos e por isso nós trazemos à realidade aquilo que nós falamos, aquilo que nós profetizamos. Então nesse mesmo espírito de fé, ele diz, também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. A nossa esperança está em Cristo, nós realmente cremos que existe uma vida depois dessa vida, nós realmente cremos que existe a eternidade. Se cremos nisso, precisamos semear na eternidade, precisamos semear naquilo que é eterno. E semear naquilo que é eterno é como o apóstolo Paulo falou, ele era um ganhador de almas, ele investia a vida dele em outras vidas. Aqui no versículo 16 ele diz, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, exteriormente estejamos sofrendo, estejamos sendo machucados, mas a Bíblia diz que interiormente ele estava sendo renovado dia após dia. Então quem está com o exterior sendo machucado, não está às vezes com a alma, com as emoções alegre, feliz, as emoções pedindo para ele se sacrificar, a emoção pedindo para ele fazer algo que seja contra a tendência humana natural. Então, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos,
Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então as nossas emoções, elas não nos pedem para fazermos sacrifícios todo dia. Pelo contrário, nós temos um instinto natural humano, terreno, de nos protegermos. A nossa emoção pede para nós não nos arriscarmos. A nossa emoção pede para nós não nos envolvermos com o problema dos outros. As nossas emoções pedem para nós não gastarmos o nosso dinheiro com outros, só com aquilo que é prazer para nós. As nossas emoções sempre nos levam para um caminho de egoísmo, sem que nós nos percebamos. Aqui o apóstolo Paulo fala que o exterior dele estava sendo desgastado. Ou seja, ele estava indo contra as emoções dele. As emoções dele estavam pedindo para ele não se envolver com o problema dos outros, e ele estava se envolvendo. Ele estava indo atrás dos aleijados, dos cegos, daqueles que estavam sofrendo, levando uma palavra, uma mensagem de vida, de luz, orando pelos enfermos para que eles fossem curados. E aí a Bíblia diz que depois que ele tomou uma atitude de consagração, depois que ele se moveu na direção que Deus queria para ele se mover, o interior dele era renovado dia após dia. Ou seja, ele encontrava forças para ver que ele estava na direção correta. Ele olhava para o dia dele, ele olhava para o dia anterior e ele via vidas sendo salvas, vidas sendo alcançadas, vidas sendo transformadas, e a transformação de outras vidas, o sucesso de outras pessoas alegrava o coração dele, renovava o interior e a esperança dele. Então é isso que Deus quer ver no nosso propósito de oração, no nosso pedido de oração, que nós venhamos a cumprir o seu chamado, que nós venhamos a cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Apóstolo Paulo seguia cumprindo o propósito de Deus para a vida dele, o chamado de Deus para a vida dele. E isso trazia alegria no coração dele, renovava o interior dele dia após dia. E ele dizia que o sofrimento dele era leve e momentâneo, e que isso trazia para ele uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Porque a glória que traz quando nós investimos as nossas vidas em outras vidas é uma glória eterna. Se nós temos fé na eternidade, se nós cremos que teremos uma vida eterna, nós precisamos semear nessa vida eterna, nós precisamos semear nesse outro lugar. E a semente que Deus nos deu foram vidas, porque Jesus veio nessa terra para amar as vidas. Jesus veio nessa terra e entregou a vida dele na cruz do Calvário para levar salvação a outras pessoas. Então a nossa obra, a nossa missão é usar todo o instrumento que nós temos, os nossos recursos, o nosso conhecimento, as nossas habilidades, os nossos estudos, para levarmos a luz do Evangelho a outras pessoas, para alcançar vidas que estão perdidas no caminho da droga, no caminho do adultério, da prostituição, sendo enganadas e ludibriadas pelo diabo, com dinheiro, com poder, com as coisas temporárias desse mundo. Nós precisamos levar luz para essas pessoas, luz para a sociedade, transformar a nossa família, a nossa casa, as pessoas do nosso bairro, a nossa rua e a nossa cidade. Então, o dia 31 é um dia muito importante, porque é um dia onde se fazem diversas consagrações, diversos trabalhos. Você, cristão, faz as suas consagrações ou não faz nada, ou participa da consagração de outros. Porque você sabe que em vários lugares são feitas consagrações. São feitas consagrações na praia, são feitas consagrações nos montes. Você sabe que todo mundo, na sua fé, faz a sua consagração. E você, cristão, vai passar o dia 31 apenas festando e sendo mais uma vez ludibriado e enganado para que a consagração dos outros
influencie a sua vida e determine o seu próximo ano? Ou você vai decidir consagrar a sua vida, fazer a sua consagração, apresentar a sua vida diante de Deus, o seu próximo ano diante de Deus, para que a sua história seja diferente, para que você traga a realidade, verdades espirituais, realidades espirituais, para que a sua vida seja uma vida melhor e mais feliz. Qual é a decisão que você tomará para o dia 31? Então, baseado nisso, para concluir, eu quero meditar com você em mais uma passagem no livro de Êxodo, no capítulo 19. Quando Moisés, ele chama o povo de Israel para se consagrar, porque Deus havia falado com Moisés para preparar o povo, para que o povo se consagrasse, porque eles iam subir o Monte Sinai, para receber as instruções de Deus. Então, aqui no livro de Êxodo, no capítulo 19, a partir do verso 1 diz assim: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão como meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então Deus chama Moisés e pede para o povo se consagrar, para que o povo seja o povo eleito de Deus. Deus faz aqui uma promessa, que ele seria o Deus de Israel, o Deus que levaria eles à terra prometida, que faria deles uma nação de sacerdotes e de reis. Deus só promete coisa boa a Israel. Mas para Israel alcançar as promessas de Deus era necessário consagrar, era necessário uma atitude, era necessário um caminho de obediência à instrução de Deus. Porque nós não alcançamos as bênçãos sobrenaturais de Deus de qualquer jeito. Nós não podemos experimentar o sobrenatural agindo naturalmente. Nós não podemos experimentar o espiritual sendo carnais. Nós precisamos ter atitudes e gerar algo no mundo espiritual. Precisamos ter atitudes de fé para podermos alcançar aquilo que é sobrenatural. Então, Moisés desafia o povo a se consagrar para alcançar a promessa. No versículo 7 e 8, a palavra de Deus diz que o povo aceitou. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Assim também nós fizemos uma decisão por Jesus e nós dissemos: Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Nós demos uma palavra para Deus. Mas agora, depois da palavra dada, é necessário a atitude, a ação, se mover, ter um novo estilo de vida, um estilo de vida que agrade o nosso Senhor. E aí chegou a hora do povo ser posto à prova. Deus deu algumas orientações a esse povo. Do versículo 10 até o versículo 13, Deus diz assim ao povo: e o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia, porque no dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e não tocar a sua base. Nem quando tocar no monte, certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechas.
Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Então existia um procedimento, existia uma consagração que deveria ser feita até a corneta soar um toque longo. Somente depois da corneta soar é que eles poderiam subir o monte para ter um encontro com Deus. Então veja que existem algumas etapas. Moisés desafia o povo a se consagrar, depois o povo aceita o convite de Moisés, empenha uma palavra que iria se consagrar. Aí Deus vem e diz como deveria ser feita a consagração, qual o procedimento. E aí, após a consagração, eles teriam um encontro com Deus face a face. E agora, o que esse povo vai fazer? Qual é a atitude desse povo? No capítulo 20, do versículo 18 até o 21, diz assim: Vendo-se o povo diante de trovões e relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. O povo ficou com medo de morrer. O povo preferiu essa vida do que o sobrenatural de Deus. Tem coisas que Deus nos desafia a fazer, porque Deus quer revelar o seu sobrenatural para nós, mas o medo nos impede de darmos esse passo de fé. Esse povo, o povo de Israel, ficou com medo de se consagrar. Eles não se consagraram a Deus. Eles não cumpriram aquilo que Deus colocou. E eles disseram a um líder religioso: Moisés, vai lá tu consagra, tu faz isso, e depois tu vem e conta pra gente o que Deus falou. Será que é assim que nós estamos fazendo com os nossos pastores, com os nossos líderes espirituais? Vão lá vocês se consagram, depois vocês contam pra gente o que Deus falou e a gente vai obedecer. Só que esse é um caminho muito arriscado, porque o povo de Israel, ele foi abençoado brevemente. Ele passou uma luta de 40 anos no deserto porque não se consagrou, porque não entendeu essa chave. Eles entraram na terra prometida e depois que entraram na terra prometida, eles se perderam do alvo de Deus. E aí passaram uma escravidão depois. Foram exilados, foram escravizados pelo povo babilônico, pelo povo medo, persa. Até os dias de Jesus eles sofreram, quando veio o Império Romano e também os dominou. Por isso, é melhor que nós venhamos a cumprir as consagrações diante de Deus. Nós já empenhamos a nossa palavra, dando a nossa vida a Jesus, o convidando para ser Senhor das nossas vidas. Agora é hora de nós marcharmos e termos atitudes de consagração. Por isso, no dia 31, eu quero te convidar para estar conosco no culto da virada, no culto do Réveillon, consagrando a sua vida a Deus, consagrando o ano de 2026 ao Senhor, apresentando os seus propósitos de oração e seus pedidos de oração, apresentando o seu compromisso com o reino de Deus. Escreva aquilo que você se compromete no ano de 2026 a fazer no reino de Deus, a trabalhar ao Senhor da seara, porque a palavra de Deus diz que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie os trabalhadores. Muitas vidas estão perdidas, muitas vidas estão precisando de cuidados, precisando serem alcançadas. Você vai ser esse mensageiro, essa boca de Deus que vai levar o evangelho a essas vidas. Se comprometa em adotar uma vida, em adotar uma família em oração, em relacionamento. Se comprometa a fazer um discípulo para Jesus em 2026. Se comprometa a fazer ofertas financeiras, a investir no reino de Deus. Apresente isso no dia 31 de dezembro, no Réveillon, diante de Deus, em oração, de joelhos dobrados, com o coração quebrantado diante do Senhor.
É assim que eu vou passar o meu Réveillon. E eu convido você a passar da mesma forma. Nós faremos uma celebração na nossa igreja para consagrarmos o ano de 2026 ao Senhor. Venha participar conosco. Se você não puder, vá na sua igreja, dentro da sua casa, dobre o seu joelho, faça a sua consagração. Aonde você estiver, se consagre ao Senhor. Se prepare para este novo ano. Não entre de qualquer jeito. Não entre simplesmente numa mesa de bebida, escutando música. Não entre simplesmente dançando, como se nada tivesse acontecendo. Tome a rédea da situação. Tome a rédea da situação. E na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, decida se consagrar ao Senhor. Faça compromissos com Deus. Essa é a minha orientação para você nesse Réveillon, nesse dia 31. Eu abençoo o teu ano de 2026, eu abençoo a tua vida no nome santo de Jesus. Amém.